I swear to God when I come home, I'm gonna hold you so close. I swear to God when I come home, I'll never let Portanto, go. deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, Like a river I e serão os flow dois uma só carne. to the Assim ocean não I são mais dois, know. mas um só. You pull me Portanto, close, o que Deus guiding me ajuntou, home. não separa o homem. And I need you to know that we're falling so fast. We're falling like the stars, falling in love. Tantas pessoas tentaram se expressar a respeito do que seria o amor. E hoje, muitos têm uma ideia equivocada a respeito do que seria o amor, ou do que é o amor. Na filosofia, Sócrates e Platão, eles tentaram decifrar o que era o amor. O Sócrates falava que o amor é buscar o bem e o bom. E estava contido nisso o belo. E Platão, que era aluno de Sócrates, ele cria que o amor era um desejo. E aí todos nós já ouvimos falar de amor platônico. E o amor platônico não pode ser um amor verdadeiro, porque o desejo, quando ele é concretizado, ele para de existir. E podemos notar que após realizar esses desejos, ele foi embora. Porque nós concretizamos o desejo, realizamos ele. Por isso que o amor de Platão e de Sócrates não combinam com a gente. E nem fazem parte do que está escrito na palavra de Deus, que é o nosso norte. Deus é amor. Quando nós olhamos para um livro eterno, que está escondido em Deus, nós compreendemos que o amor também está lá. E ele não é um sentimento, ele é alguém. E o amor tem um nome. Esse nome é Deus. No nosso país nós tivemos um homem que tentou expressar da forma dele o sentimento em um soneto de fidelidade. Talvez você, homem, já se expressou para sua namorada, para sua noiva ou esposa, até mesmo através desse soneto. Eu confesso que eu já fiz isso. E eu o sei de cor. Mas eu o fiz antes de ser alguém maduro. Porque quando cheguei à maturidade, compreendi que Vinícius de Moraes não estava certo em suas palavras. Porque no final desse soneto ele diz que não seja infinito posto que é chama, mas que não seja imortal posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Essa frase, ela não pode ser real. Ela não pode ser concreta a ponto de nós definirmos ela como verdade. Esse poeta, por mais bom e pensador que fosse, não conseguiu entender a essência do amor. Isso porque o amor, ele nunca morre. O amor nunca falha. E esse texto está contido na palavra de Deus, na primeira carta aos Coríntios, escrita por Paulo, no capítulo 13. E ela diz que o amor nunca falha. Ou, na versão original no grego, diz que o amor nunca acaba. Isso porque Deus é eterno. E se Ele é o amor jamais acaba. Agora nós voltamos a Jesus na terra. Quando Ele veio a esse mundo,
acontece a mesma cena do Éden. Jesus é levado à cruz por amor de cada um de nós, porque Ele queria fazer uma aliança com a humanidade. E Ele também precisava de uma noiva. Isso é maravilhoso. O próprio Cristo, Filho de Deus, o Pai, estava prestes a casá-lo. Mas como encontrar uma noiva que pudesse ser tão especial quanto seu filho? Então o filho morreria, entraria num sono profundo pela sua noiva, e Deus traria ela e colocaria ao lado do seu filho. Então Jesus na cruz entrega o seu espírito ao Pai, e naquele momento em que ele morre e se entrega, a Bíblia diz que vem um soldado romano e crava no lado do peito de Cristo uma lança, para ver se ele realmente está morto. Ali era a representação de Deus fazendo a cirurgia em Adão, tirando uma costela, assim como Adão teve seu lado também cicatrizado. Agora Jesus precisava ter a mesma marca, porque a Bíblia diz que ele era o segundo Adão e mais perfeito do que o primeiro. E naquele momento em que Jesus foi furado e que ele dormiu e ressuscitou ao terceiro dia, quando ele ressuscita, Deus tinha trazido até ele uma noiva preciosa. E você sabe quem é essa noiva? Eu e você. Aqui nesse altar, hoje, eu recebo o maior presente da minha vida. E eu realizo o maior sonho que eu já sonhei. O que a gente está construindo aqui, nesse dia, nesse altar, nessa cerimônia, perante as pessoas mais importantes, as testemunhas mais importantes da nossa vida, não é apenas uma união afetiva, não é apenas uma união amorosa, mas o principal para mim é uma união espiritual. Eu digo isso a fim de que os convidados também entendam. Nós já recebemos inúmeras profecias sobre nossa relação. O que é uma profecia, para quem não sabe? É quando o próprio Deus quer falar com você e usa alguém como canal. E essa pessoa chega até você e fala: o Senhor manda eu te dizer isso. E inúmeras foram as profecias sobre a nossa relação, a nossa união, o propósito que transcende a gente. É isso que arde no meu coração, essa união espiritual que nós estamos tendo. Mas eu confesso para vocês que todas as profecias que a gente recebeu, todas as palavras, por mais que falava comigo, parece que faltava ainda alguma coisa. E é sobre isso que eu quero falar aqui com vocês. É sobre isso que é os meus votos. Teve um dia na nossa casa que eu realmente estava atribulado sobre a nossa relação, sobre o nosso futuro. Eu sempre deixei muito claro para você que o casamento para mim é a decisão e seria a decisão mais importante da minha vida, porque o casamento não é simplesmente uma união humana, na minha concepção, é uma união espiritual. E essa angústia, essa falta de clareza me fez um dia parar na cozinha e falar: Senhor, eu preciso que o Senhor me confirme no meu coração. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu não quero que alguém fale comigo. Eu não quero escutar alguém. Eu quero que o próprio Deus fale comigo. E me dê clareza, e me dê certeza. E nesse dia eu tinha que sair na sequência, eu tinha algum compromisso. E foi uma oração rápida, eu não me ajoelhei, foi uma oração cotidiana. Estava andando e parei, falei com o Senhor. Quando eu estava passando a porta, que na sequência, segundos depois, eu precisava sair. Quando eu passei a porta, eu senti o Senhor falar comigo no meu coração. E Ele falou o seguinte: volta, abre a minha palavra
que eu vou te responder. E foi chocante para mim. Eu travei, eu fiquei alguns segundos e eu falei, isso não pode ser. Mas como fiel que sou e a fé que tenho, eu voltei para dentro de casa e a Bíblia estava no aparador, fechada. Eu coloquei a mão sobre a Bíblia e sem olhar, eu preciso dar esse adendo, sem olhar, eu abri a Bíblia e sem olhar, eu fitei o dedo em algum local da folha, sem olhar. Eu preciso ressaltar isso. A Bíblia tem 31.000 versículos. A possibilidade de você encontrar um versículo perdido que vai te responder alguma dúvida que você tá é ínfima, é quase impossível. Eu fitei o dedo na folha. Quando eu olhei para o meu indicador, ele estava em cima do número 5, versículo 5, do livro de Mateus, e no versículo 19. Mateus capítulo 19, versículo 5 diz assim: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas um só. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Ou seja, my lady, eu sou seu, você é minha, o Luquinha é nosso, nós somos de Deus e o nosso lar será edificado sobre a rocha. E vieram os ventos, e vieram a chuva, e veio a tempestade, e vieram sobre essa casa, e não derrubou, porque ela estava edificada sobre a rocha, que é o Senhor. E é com essas palavras, meu amor, que eu digo que essa é minha responsabilidade a partir de agora. Sobre você, sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa. Eu te amo e eu vou dar a minha vida por você. Meu amor, hoje é mais um dia que vai ficar marcado para sempre na nossa vida. A concretização de uma família linda, completa agora, abençoada, muito feliz. E que eu tanto pedi para Deus, tanto me ajoelhei e pedi para Deus, me dá uma família linda. E Ele me presenteou. E a Bíblia diz que o final das coisas são melhor que o início. E realmente, a gente ouviu isso. E tá sempre certo. Desde o momento que a gente se conheceu, eu sabia que era diferente. Eu sabia que era algo especial que estava acontecendo. E eu sempre falei isso para ti e repeti muitas vezes. Que eu sentia que Deus estava falando comigo sem mesmo eu saber quem era Deus. E desde o início que a gente se conheceu, você nunca mais soltou a minha mão. Literalmente, nunca mais soltou a minha mão. A gente nunca mais se desgrudou. Você foi e é o meu maior incentivador. Tá sempre me orientando, mostrando qual que é o caminho, qual que é a direção que a gente precisa seguir. E eu sempre falo que você consegue extrair o melhor de mim e o melhor das pessoas, sem mesmo as pessoas saberem que eram capazes e que conseguiam fazer aquilo. Você faz qualquer coisa que parece ser impossível se tornar realidade. Qualquer coisa. Com você eu descobri a paciência, eu descobri os princípios de Deus e eu descobri o que é o verdadeiro amor. E hoje, após nós 3 anos estarmos juntos, a minha vida mudou completamente depois que você entrou nela. Você é um homem que se preocupa comigo, que se esforça todos os dias para que eu esteja bem, para atender minhas vontades, para atender meus desejos. E olha que eu sou bem cara e bem exigente, como você fala que tem uma mulher cara. E você faz com que isso que eu vejo todos os dias, com que eu seja uma mulher cada vez melhor para você, para nossa família e para o Luca. E faz eu entender
que o amor ele é paciente, que ele é bondoso, que ele não tem inveja, que ele não vangloria, que ele não se orgulha, que ele não se maltrata, não se ira, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera e que tudo suporta. E eu te amo muito, eu tenho muito orgulho de você, do homem que você é e que eu sempre vi desde o início que a gente se conheceu, e do pai incrível que você vai se tornar, que você já é pro Luca, que todos os dias você conversa com ele e ele já está chutando na sua mão e mostrando o quão serelepe ele vai ser. E dos nossos próximos filhos. Te amo, meu amor. I swear to God when I come home, As alianças, I'm gonna hold you so elas estão close. no livro da aliança. God, when I come home, I'll A never aliança let go. sobre a aliança. A maior preciosidade que nós, seres humanos, podemos ter nessa terra Ocean I know, é esse livro que está em minhas mãos. you pull me close, Nós guiding me não podemos ver fisicamente a Deus, podemos senti-lo, mas o que Ele deixou para nós sentirmos foi a Sua palavra. A Sua palavra pode ser tocada por cada um de nós. E ela traz resposta da aliança de Deus com o ser humano. Resposta para tudo o que você precisa, você vai encontrar na Bíblia Sagrada. E diante dessas alianças, nós entendemos que a aliança de Deus com o homem é infinita, Swear to God I can see não tem fim. Porque a Bíblia nos diz four kids que and antes da fundação do mundo, Deus já nos conhecia. one on each Giovana, com essa aliança, me. como símbolo do nosso amor, eu te recebo como minha legítima esposa e prometo te amar, te respeitar You're still the na girl alegria, I could love. na saúde e na doença, Held your hair na up, riqueza e na 'cause you pobreza, had too much. e ser fiel por todos os dias da minha vida até que a morte nos separe. I need you to know that we're falling so fast. Noam, com essa aliança, eu simbolizo o nosso amor, eu te recebo como meu legítimo esposo e prometo te amar, te respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, ser fiel por todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Falling in love. I swear to God every day. E diante de todas essas testemunhas, nós declaramos a tua bênção sobre eles. Em nome de Jesus, amém. Como ministro do Evangelho. E diante de todas estas testemunhas, eu os declaro marido e mulher. Agora pode beijar a noiva. Você faz qualquer coisa que parece ser impossível se tornar realidade. Qualquer coisa. Com você eu descobri a paciência, eu descobri os princípios de Deus e eu descobri o que é o verdadeiro amor. E hoje, após nós 3 anos estarmos juntos, a minha vida mudou completamente depois que você entrou nela. Like the stars, we're falling in love.